Por gentileza, dona Noêmia, gostaríamos que a senhora fizesse a sua apresentação, relatando o seu nome completo e as respectivas épocas e instituições educacionais que a senhora ministrou as suas aulas. Meu nome é Noêmia Portela. Eu fui diplomada pela Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles em 1956. Depois fiz o curso de Artes Aplicadas e me formei em 57. Em Desenho e Artes Aplicadas. Uhum. E descreva mais ou menos como era o seu trabalho docente nas escolas, como era desenvolvido o trabalho de artes. Olha, o desenho é uma matéria que ela é muito complexa, assim, em questão de... é muita criatividade. Então a gente tem que avaliar o aluno pela presença, pelo trabalho que realizou, mas não nada comparativo aos outros, entende? Cada um faz a sua arte, a sua maneira, a sua disposição de fazer. Então, o meu trabalho era sempre assim, eu dava o tema, às vezes mostrava algumas técnicas para eles aplicarem, como por exemplo, técnica do cordão, a técnica da jornal, aproveitamento de jornal, revistas, muitas e outras técnicas também, né? Mas aí eu dava e cada um criava o seu próprio trabalho, né? Uhum. E qual o âmbito educacional público? Seria estadual? Estadual. Uhum. Com alunos de que série? Da 4ª à 8ª série. Da 4ª à 8ª série. Uma faixa etária de 9 a 12, 13 anos. Em média. Uhum. Ensino fundamental, né? No caso, ensino primeiro grau, né? É. Uhum. E eu dava, as minhas aulas eram dadas da 4ª série à 8ª. Uhum. Primeiras séries eu não dava desenho. Sim. E a senhora fez a sua licenciatura em escola, né? Em colégio, né? Sim. Exatamente em que ano? 1956. 56. Me formei. E encerrou as suas atividades em 1984. Eu trabalhei 27 anos. 27 anos. Uhum. Eu trabalhei em 2 escolas só. Foi o Aperes Porto Alegre e o Emílio Kemp. Em âmbito público, né? E depois as escolas particulares eu trabalhei no Colégio Santa Inês e no Santa Cecília. Perfeito. E com que lembranças a senhora tem dessas instituições educacionais com relação aos ambientes vivenciados e também como era o comportamento dos alunos, da direção, enfim, que lembranças a senhora tem dessa época? Olha, o ambiente da escola, o prédio, por exemplo, do Aperes era um prédio muito velho, tinha goteiras, não tinha muitas vantagens, não. Agora, no Emílio Kemp já era mais um prédio mais moderninho, melhor, assim, de se trabalhar, né? Mas o que valia era a presença das crianças, que eles se interessavam muito. Graças a Deus eu tive sempre muita afinidade com eles, eles gostavam da minha matéria. Uhum. E o ambiente com os professores, eu tive sempre uma relação muito boa, tanto com os professores como com a direção, não tinha problema nenhum. Uhum. E a direção com relação à execução do trabalho era flexível? Sim, ela dava muita liberdade para a gente fazer o plano, para a gente
das atividades, né? Por exemplo, a gente proporcionava aos alunos passeios no planetário, passeios na Redenção, para fazerem os trabalhos, né? Na biblioteca pública, no Museu Júlio de Castilhos. Isso tudo a gente planejava e ela aceitava tranquilamente. Tranquilamente, todas as propostas que vinham, as sugestões. Né? E como eram planejadas essas aulas? Havia um conselho de classe? Sim, tinha que se fazer o plano mensal, bimestral, né? Uhum. E aí depois já tinha um conselho de classe, que nesse conselho de classe a gente avaliava o aproveitamento do aluno, mas não só o aproveitamento escolar, como também a gente pensava muito em relação à sua família, à sua situação financeira, tentando sempre dar um apoio, né, uma ajuda que, dentro do possível, né, que a gente fazia. E sempre nos conselhos de classe, a nossa diretora sempre ela foi muito presente. Ela sempre participava muito do conselho de classe. Sim, e conhecia os alunos todos. Uhum. Se dava o nome, ela já dizia, fulano mora aqui, o fulano tem tal problema. Uhum. Isso aí era muito... Com relação à participação dos pais nas reuniões... Os pais nas reuniões de pais e mestres, eles iam, quer dizer, eles participavam assim, davam elogios para a escola, às vezes uns reclamavam, né, certas situações, que às vezes o professor achava que o professor era muito bravo, que era muito exigente, né, essas coisas tudo, mas não, participar quanto ao planejamento mesmo da escola, não, eles não tinham essa participação. Sim. Uhum. Então ainda não havia uma política de democracia participativa, o que havia era mais uma consciência por parte do grupo de professores da direção em relação à carência do ambiente. Se tinha algum problema com o filho, a gente chamava, eles vinham, conversavam, né, tomavam as atitudes que eram necessárias, mas era só isso, assim, participar. Ajudavam nas festas, não tinha problema, quando tinha alguma festividade, alguma coisa que a gente pediu colaboração, eles davam, isso aí tinha mais... E com relação à diferenciação entre escola pública e particular, que a senhora tem essas duas experiências. Aí a experiência é bem diferente, né? Porque, por exemplo, a escola pública tem muitas dificuldades em diversos fatores, né? A criança vem do nível sempre bem mais baixo, não é? Com mais dificuldades de aprendizagem, de tudo, pelo meio em que vive, né? Já na escola particular, tudo é mais fácil, né? Sim. Tudo se torna mais fácil, o que se pede, a criança tem mais conhecimento, tem mais vivência, né? Porém, viaja, conhece outros lugares, conhece nada. Na escola pública tem alunos que não sabem, às vezes, não conhecem nem um cinema, né? Não sabem. Porém, é potencializada a questão da influência dos pais, né? Os pais, por pagarem, começam a exigir mais do currículo. Né? Exigem mais e a própria escola exige mais do professor. E as avaliações, por consequência, são mais rígidas. Né? São mais... Em geral, as duas escolas que eu trabalhei, o planejamento era exigido e quase que feito pela direção da escola. A gente só acrescentava, né, os objetivos que a gente achava que eram necessários e tinha que seguir aquele planejamento. Mas vinham diretrizes mais gerais da Secretaria de Educação, né? Delineando de maneira geral na escola pública. Né? Na escola pública, claro. Na escola pública, sim, né? A gente tinha que... Vinha no início do ano, a gente já recebia o currículo, né? O que era exigido. O desenho, como é uma matéria que era mais assim, é mais criativa, é mais liberal, assim, não pode se exigir fazer comparar essas coisas assim, não dá. Então já era mais
eu já tinha mais liberdade de fazer meu planejamento. E era explorado exatamente a criatividade das crianças. A criatividade, sim. Então, a avaliação a gente fazia assim, pela assiduidade do aluno, por trazer o material, por ser organizado e por realmente completar o trabalho, né? Porque eu pedia o trabalho, dava um tema e dentro daquele tema, se ele cumpria com todos os requisitos que eu pedia, era... E literalmente, então, era o desenvolvimento de uma obra discente, né? Sim. E, paralelamente, uma obra docente, que sim, claro. Ao mesmo tempo, né? E esse trabalho bastante interessante, porque desenvolve a cognição da criança, o aspecto de criatividade, né? Não, isso era. Combinação de cores, enfim, sensibilidade, né? Sim, porque aí eu sempre orientava eles ensinava as cores, né? Como é que se formava, as cores primárias, as cores secundárias, as cores neutras, né? E dentro daquilo ali eles faziam as experiências, né? Por exemplo, professor, consegui, né? Tal cor, o azul com o amarelo, dá o verde. Olha, conseguiu laranja botando um pouquinho de vermelho com amarelo, né? Então isso era uma pequena vitória, né, para eles. Sim, aí eles achavam, já estava descobrindo algo que já era descoberto, né? E com relação às tintas, eram usadas têmpera? Era têmpera, em geral era têmpera, porque é mais fácil deles fazerem, né, o trabalho com têmpera do que com o lápis de cor, é mais limitado, né? A têmpera já é mais livre deles fazerem as nuances, as coisas assim, para a pintura já era mais... E aí pode também estabelecer uma relação de escola pública, dificuldade de conseguir material, né? Sim, né? E a escola particular é mais fácil. Na escola particular sempre é bem mais difícil, né? Mas eu sempre tive, assim, muita colaboração das próprias colegas, assim, às vezes, né? E antigamente a gente conseguia muita doação. A gente pedia, assim, né, doação nas livrarias, nas tipografias, aquelas sobras de papéis, né, eles davam, então era mais fácil de se trabalhar. E a senhora teve algum caso, assim, que lhe comoveu mais com relação... Sim, eu tive um caso muito especial de um aluno que era muito pobre, e ele ele levava o material, o papel que ele desenhava era o papel do pão, que naquela época o pão era enrolado num papel branco, né? Era comprado no armazém, então era enrolado em papel branco. Ele tirava, passava o papel e levava para fazer o desenho. Realmente é uma história bastante comovente, né? Que serve de exemplo para muitos alunos, né? Sim, porque esse aluno depois, ele, não sei até quando ele estudou, mas eu sei que ele foi, depois no segundo grau, ele foi para o Júlio de Castilhos, não sei se chegou a se formar, que ele era muito inteligente, muito responsável. E a senhora se lembra do nome dele ainda? César. O sobrenome não me lembro, mas o primeiro nome sim. São histórias marcantes, né, que ficam na memória docente para o resto da vida, né? Sim, casos que marcam realmente. São coisas que a gente que marca, né? E uma outra coisa também que me marcava é que tinha, naquela época era classe especial, eram os alunos que tinham problemas, né? Então era uma classe especial com uma professora que já tinha um trabalho todo especial. Mas na época, assim, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, ela pedia para mim ir lá na aula para dar eles fazerem um cartãozinho, né, de desenho para oferecer para os pais. E eu então tinha contato com eles e achava muito interessante, porque eles eram muito carinhosos, muito amorosos com a gente. Eles ficavam felizes assim de ver que a gente chegava lá, parecia assim que a gente era recebido assim como uma visita, entende? Que chega numa casa, eles vinham todos, abraçavam a gente, beijavam. Ai, que bom que a senhora veio, nós vamos fazer um trabalho bonito. Aí eles faziam o trabalhinho, elogiavam, tudo isso aí também marca muito a gente. Sem dúvida.
E com relação aos ambientes escolares, escola pública com certeza é uma região mais carente, né? Escolas com problemas. Sim, por exemplo, quando eu lecionava no Apéres Porto Alegre, era bem pertinho da Vila dos Marítimos. Era uma vila muito pobre, os alunos eram muito carentes, né? A gente que tinha que dar o uniforme quase para a maioria deles e tudo. Era um trabalho bem, bem difícil de ser realizado. Uhum. Mas se conseguia. Porque, embora eles tivessem dificuldade, mas eles tinham vontade de aprender. E isso fazia com que a gente conseguisse, né, que eles fossem avante. Isso aí motivava mais o corpo docente a comparecer, dar a sua melhor esforço e trabalho docente para tinha uma dedicação muito grande. A gente tinha, porque naquela época a gente praticamente trabalhava numa escola. Então aquela escola era a nossa vivência, né? A gente sabia do número de alunos, o nome deles, as condições financeiras. Tinha tempo para isso. Tinha tempo. Que hoje já não tem mais esse tempo, né? Uhum. Essa é uma diferença grande em relação ao ensino atual, né? A situação atual faz com que o professor tenha que trabalhar, às vezes, em 3 escolas, né? Para poder se manter. E aí perde a qualidade. Perde. Não. E aí ele tem um turno para dar aula, deveria ter outro turno para preparar as aulas. Como antigamente, né? Mas não, ele acaba trabalhando, dando aula em 2, 3 turnos e aí final de semana vai corrigir um monte de provas e trabalho. Sim, aí final de semana nem tem tempo para nada. Não. A qualidade de vida do professor completamente vai diferente. estressando. Então, especifique bem exatamente as disciplinas que a senhora ministrou aula e se fez algum curso técnico para o desenvolvimento da sua formação continuada, se a escola ou a Secretaria de Educação incentivavam os professores a desenvolver algum tipo de atividade além da graduação normal. Olha, a gente tinha que procurar mais externamente, porque assim, a Secretaria não proporcionava muito. Era, assim, às vezes eram cursinhos rápidos, assim, de 20 horas, né, alguma coisa assim, alguma novidade, mas não tinha muita, não dava muita oportunidade de cursos assim para. E na disciplina de artes não se utilizava nenhum tipo de livro didático? Não, porque se usava mais, era mais a criatividade mesmo do próprio aluno, né? Levando sempre em consideração a disciplina, a pontualidade, a responsabilidade de fazer o trabalho, de levar o material, né? Isso tudo a gente tinha que, era a avaliação que a gente fazia do aluno. Então, contextualizando bem a época em que a senhora trabalhou, né? 1956 a 1984, né? Mais ou menos 27 anos, né? de atividade. E durante toda essa época, desde o governo Juscelino Kubitschek até João Batista de Figueiredo, com as diretas, né? Então passou por uma série de governos militares. Tivemos nesse período a Lei de Diretrizes de Base de 1961, né? Baseada nas ideias de Paulo Freire, né? Que deve ter influenciado nesse período muito a educação. Né? Sim. E depois, num outro contexto, já no regime militar, a reforma de 1971 modificou completamente a relação educacional. Mudou completamente. De uma escola mais libertária, que se pensava no aluno, né, no crescimento, desenvolvimento do aluno, para uma escola tecnicista, que forma alunos para o mercado, mas esse mercado vem explorar esse aluno, ou seja, simplesmente com conhecimentos técnicos superficiais, para esse aluno ser explorado e não ter condição de voz ou de pensamento crítico ou autocrítico. Não.
vai para a luta, né? É. Sai dali e tem que ir para uma luta porque a situação tá difícil. É. Então, com relação às avaliações, que tipo de avaliação a senhora fazia nessas oficinas de artes? Havia algum tema especial para desenvolvimento dos trabalhos, em datas especiais? Não, a gente fazia avaliação, era bimestral, né? Então a gente ia, eu mesmo fazia assim, tantos trabalhos, eu dava uma nota para cada trabalho, né? Juntava aquelas notas, dividia pelo número de trabalhos e dava a média para o aluno, né? Essa nota era passada para o boletim depois, que tinha que ser assinado pelos pais, né? Dos alunos. Era essa avaliação. A gente fazia também avaliação, às vezes era avaliação individual, o aluno fazia o trabalho individualmente, mas às vezes fazia trabalhos em grupos também, né? E também eram avaliados quando a gente fazia os passeios, que levava em determinados lugares, depois eles faziam uma avaliação do que eles tinham conseguido ver, o que tinha sido tirado de útil, né, naquela atividade, essas coisas. E bem assim. como a descrição dos seus próprios trabalhos desenvolvidos. Sim, a descrição, né? A intenção deles ao desenvolver aquela Sim, obra. porque eu dava o tema e eles realizavam. Depois, quando eles entregavam o trabalho, eu perguntava, o que tu está representando nesse trabalho? Né? Aí ele dizia, isso aqui é tal coisa, isso, né? Davam muito eles mesmos avaliavam o trabalho deles. Às vezes eles diziam, professora, hoje não saiu muito bom. Mas saiu, né? Já tinha um senso de autocrítica. O que interessava é que eles tinham feito, né? E eu notava assim que no início do ano eles tinham assim mais dificuldade de, né, quando eu dava o trabalho, dava o tema, eles ficavam pensando assim, mais para o fim do ano eles já estavam, no que eu dava, eles já baixavam a cabeça, já começavam a trabalhar, já começavam a pintar, já, aquilo assim, a gente via que eles estavam com mais liberdade, com mais vontade, com mais facilidade, né? Tinha prazer de vir à escola, né? Algo prazeroso e significativo para eles, né? Pelo afeto, pelo tipo de aula e oficina, né? E turmas pequenas, né, em relação com a Sim, as turmas não eram muito grandes, eram 20 e poucos, não chegava nunca a 30 alunos, né, por classe, então isso aí fazia com que a gente conseguisse também, né, e quando também a gente sentia que um aluno tinha uma determinada dificuldade, a gente tentava dar mais uma atenção mais especial àquele aluno, né, porque outros tinham mais liberdade de fazer, não precisava a gente estar ali, agora aquele precisava, então vamos incentivar, vamos tentar, tu vai conseguir, porque às vezes ele diz, eu não sei fazer, não tenho só não saber, querer é poder, então se tu quer desenhar, tu vai desenhar, dentro da tua possibilidade, do teu critério, da tua vontade. Então, que lembranças ainda restaram na sua memória docente com relação aos trabalhos burocráticos de relatórios, chamadas, boletins, agendas? A gente tinha assim, tinha o diário, né? Por exemplo, assim, a gente registrava naquele livro todas as aulas dadas, o tema que tinha sido feito, né? O dia, a hora, tal, a turma, e depois esse diário era no fim do mês era entregue para a direção olhava e botava o visto e carimbava, né? Isso aí era obrigatório. E tinha o livro de chamada, né? Que a gente fazia a chamada da presença dos alunos, as notas, e depois passava essas notas para o boletim, esse boletim era exigido para os pais que assinassem e olhassem bem as notas dos alunos, né? Qualquer coisa eles vinham na escola para saber o porquê que o aluno tinha
tinha ido mal em tal matéria, o que tinha acontecido, a gente conversava com os pais para melhorar, para o próximo bimestre não ter problema nenhum. Uhum. E a senhora prestou algum serviço burocrático na secretaria? Sim, eu trabalho no APERES, eu trabalhei um tempo na secretaria e no Emílio Kemp eu trabalhei também na cooperativa escolar. Era uma cooperativa, era assim, era tipo de uma livrariazinha que a gente comprava material mais barato, né? Comprava num revendedor e vendia para os alunos a um preço mais acessível e depois o lucro que a gente tinha, né, com essa venda, a gente comprava material escolar ou às vezes até uniforme, coisa assim para aqueles mais necessitados. E tinha também na escola, que eu tive por um tempo, eu fui presidente da Caixa Escolar. Essa Caixa Escolar era assim, era tudo que entrava de dinheiro arrecadado era registrado nesse livro, não é? E depois a entrada, saída do que foi comprado, do que foi feito. E depois aí também era bem controlado depois pela direção da escola também. E pela Secretaria de Educação Pela também. Secretaria de Educação um tempo também. Depois Vinham os fiscais fiscalizando. vinham na escola para ver. Interessante. E com relação à questão da indisciplina, né, na escola, Olha, qual é o posicionamento dela? eu, sinceramente, eu com meus alunos, eu não tive muito poucos problemas com indisciplina. Não sei se é porque eles gostavam de trabalhar, gostavam de desenhar, não é que eles... E quando tinha algum problema, ou eu tentava resolver, eu mesmo tentava resolver com o aluno, ou então mandava para a secretaria, como a gente dizia, na secretaria, falava com a diretora. E naquela época a diretora do Emílio Kemp era uma pessoa assim, ela era muito humana, muito dedicada à profissão. E ela conversava muito com o aluno o porquê que tinha acontecido aquela indisciplina, o que ele achava, se ele não... fazer por onde que ele reconhecesse o erro que tinha feito. E eu acho que resolvia logo em seguida se era resolvido. Ou então se mandava para o gabinete pedagógico, né? Quando era coisa mais séria, mas dificilmente. E havia psicólogo, psicopedagogo? Sim, havia uma orientadora educacional, Formação em psicologia educacional. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais do trabalho do Conselho de Classe. Ele é realizado sempre no início do ano, né? Não, o Conselho de Classe era realizado sempre no final de cada bimestre. No final de cada bimestre. Esse Conselho de Classe era realizado com os alunos, com os professores e a direção. Nos últimos anos, a gente convidava um aluno de cada turma, que chamava o líder da turma, para assistir o conselho. Mas isso foi, acho que no meu tempo, foi nos 3 últimos anos só que aconteceu isso. E era um processo de... para ele ver o porquê que a gente estava avaliando. Uma política mais democrática e participativa, né? Chamando os alunos, mais tarde os pais. E sempre a diretora fazia questão de participar desse conselho, né? Não era necessário, era só os professores, mas ela sempre participava. A coordenação, né? E ela sempre, porque ela conhecia muitos alunos, ela se dedicava muito, então ela conhecia, às vezes a gente dizia, esse aluno foi mal em tal matéria, ela dizia, mas está acontecendo isso com ele, ou está doente, ou está com problema na família, ou está com problema, né? E essa flexibilidade diretiva das escolas aconteceu em todas as escolas que a senhora passou, ou houve algum caso de direção mais rígida? Não, as escolas particulares, a direção era mais rígida, eles exigiam muito da gente. Exigiam muito. Embora nessas outras sim tinha exigência de horário, né? Isso aí sempre, os diretores sempre pediam muito para a gente sempre chegar na hora certa, né?
e tudo, mas nas escolas particulares eu sentia muito, era muito exigido. Porque é uma relação de forças, né? Os pais que pagam pressionam a direção, que pressiona os professores, que pressionam os alunos numa avaliação mais rígida. Né? Era uma pressão muito grande de todas as partes. E do próprio professor também com o aluno, se exigia muito mais de um aluno do que numa escola do Estado, porque até pelas condições do aluno. Um aspecto interessante em se fazer comparação entre épocas, né? Nessa época, os professores eram mais respeitados, né? Porque existia uma relação de poder, entre aspas, né? Entre o docente e o discente. E o discente respeitava o lugar do professor, né? A identidade do professor. O lugar de fala dele, né? O discurso, enfim. Ele ouvia e respeitava e acatava. Sim, porque inclusive assim, o professor... se entrava um professor na sala de aula para falar com o que estava dando aula, os alunos levantavam. Aquilo era uma maneira de cumprimentar o professor que estava entrando na sala, eles levantavam, né? Bom dia, boa tarde. Tinha aquele... E até com qualquer professor, a gente estava chegando na escola, eles corriam para abraçar a gente, para beijar, né? Existia uma amizade muito grande, eu acho, que hoje em dia não... E jamais um professor era desrespeitado, né? Hoje em dia o aluno ele encara o professor e discute com o professor, né? O professor era chamado de senhor, senhora. Senhor e senhora. Hoje em dia é tu. É tu, tia. Oi, tia. Nós chamamos em pedagogia a relação do contrato, né? Sempre no início de cada turma, de cada ano letivo, é a necessidade de fazer um acordo com os alunos, né? Conversar com eles e, vamos fazer um acordo, estabelecer as regras, né? Nossas relações docente-discente, o que vocês podem fazer, o que vocês não podem, se querem fazer uma coisa diferente, peçam, vamos conversar, enfim, né? Então esse contrato deve ser estabelecido bem no início, né? Para o professor ter um controle sobre a situação. Né? Eu inclusive fazia assim, no início do ano, as primeiras aulas, eu dizia para eles, olha, eu não gostaria que vocês conversassem no tempo que vocês estão desenhando. Porque duas coisas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer. Então eu sempre dava o exemplo para eles assim, vocês experimentem cantar e assobiar na mesma hora. Aí eles tentavam, né? Aí não conseguiam. Eu digo, então é a mesma coisa. Se vocês estão conversando, o trabalho não está sendo realizado. Se vocês estão trabalhando, a conversa fica para depois. Então com isso eu conseguia que eles tranquilamente trabalhassem. Então eu dizia assim, se terminarem 10 minutos antes da término da aula, podem conversar. Então eles trabalhavam, terminavam o trabalho e se dava tempinho, aí eles conversavam entre um com o outro ali e tal, mas tudo dentro de uma disciplina. Ia ganhando respeito. Sim, eu sempre dizia para eles, olha, eu acho assim que o professor, o máximo que chega é um grito, de mandar parar. E eu vou pedir para vocês que eu nunca chegue ao grito. E eu conseguia. Isso aí eu tenho orgulho de dizer, eu conseguia. Sem dúvida, é um orgulho para um docente essas lembranças do passado, de um trabalho que deu certo, né? Bem legal. Tanto que eu já estava aposentada, já tinha saído da minha aposentadoria e eu ainda estava em sala de aula, não? Eu ainda trabalhei um mês de graça. Tinha prazer em estar ali um pouquinho mais. Porque a gente tinha prazer, eu entrava dentro de uma sala de aula com prazer, aquilo ali pra gente era, às vezes batia, nós dizia, já bateu, já terminou. Independente do salário, né, era uma coisa que gostava de fazer, né? Sabia separar as coisas, né?
Hoje em dia, Eu não sei, não. Hoje em dia é uma eu, relação comercial. não, Pessoas não gostam do que fazem, não têm prazer em ensinar e não se preocupam em preparar uma educação com qualidade, né? Porque a educação só vai crescer, só vai melhorar em termos macro, né? Se cada professor tiver o mesmo pensamento, né? Senão vão ser iniciativas individuais de um e de outro. e depois não é aquele, uma coisa que eu acho assim que tem que ser bem remunerado para poder se dedicar, porque hoje em dia o professor, o que acontece? Trabalha em 3 escolas para poder ter mais ou menos, né? O que acontece? Ele não pode se dedicar totalmente ao seu trabalho e nem à sua família. Que ele fica quanto tempo fora de casa? Né? E com diversas turmas, porque antigamente tu tinha, por exemplo, eu que era de desenho, eu tinha 6 turmas, vamos dizer, 6, 7 turmas, mas o professor que era de português também, em geral, era assim, hoje em dia, quantas turmas tem um professor? Tantas em tal colégio, tantos em tal colégio, tantos em tal colégio. É humanamente impossível ele conhecer detalhadamente cada aluno, né? É. E antigamente se conhecia. E estabelecer uma relação de afeto, né? Tinha uma relação de... Conhecia o histórico de cada um, né? Conhecia, sabia tinha um exatamente carinho, como tinha... tratar cada um dentro do seu contexto. Eu mesmo, eu com a Pérez Porto Alegre, que eram alunos muito carentes, eu tentei com eles fazer uma atividade fora do horário da escolar, com trabalhos que eles faziam e vendiam depois o trabalho para poder comprar material para eles mesmos. Era um trabalho que a gente fazia. Legal. Muito interessante. Essas iniciativas docentes. E aquilo, claro, era fora de horário, era sem remuneração, mas era um prazer da gente fazer. Adequadas a cada situação. E eles não eram obrigados a irem, mas a maioria vinha, né? Gostava de trabalhar, vinha fazer o seu trabalhinho. E com relação aos aspectos da inclusão, né? Alunos com deficiência cognitiva, motora, altas habilidades, até mesmo algum tipo de déficit de atenção, durante as suas aulas de artes, desenho, que a senhora pode nos relatar e que atitudes ou soluções a senhora deu para adaptar a situação? Não, eles, em geral, eles não tinham problema, quase não tinha problema. Os que tinham mais dificuldade, porque claro, né, tudo tem, os que tinham mais dificuldade a gente tentava dar uma atenção maior para aqueles alunos, para que eles incentivar, que eles fizessem o trabalho, se eles achavam que não tinha capacidade, né? E eles faziam o trabalho e resolviam, não tinha problema nenhum. Claro, uns com muita facilidade, outros mais ou menos e outros com muita dificuldade, mas faziam. E havia algum tipo assim de separação de turmas por capacidade cognitiva? Não, a escola em geral ela fazia, tinha a turma A, turma B e turma C, né? A turma A eram aqueles, não eram os que tinham assim, mais capacidade, mais facilidade de aprendizagem. Então, a turma B era os médios, a turma C era os que tinham mais dificuldade. A gente fazia esse agrupamento que era para poder, né, se dedicar mais em determinados setores, né? Então, era só por isso aí. Então, a separação por turmas era mais por uma questão social, de classe social e poder aquisitivo. E também que a gente sentia assim, alunos que tinham mais facilidade no aprendizagem. No aspecto cognitivo. Porque em geral assim, aqueles que tinham mais dificuldade assim, porque pelo seu nível social. E daí a adaptação da metodologia adequada a cada tipo de turma, né, de perfil de aluno, né? A matéria era dada igual né, para todos eles. Mudava né? a forma. Mas, claro, às vezes com uns era mais uma maneira mais rápida, de outros tinha que ser uma maneira mais, né, calma, de um jeito mais porque o trabalho era totalmente moldável, né? prático, né, em oficinas, né? Não envolvia teoria, simplesmente um aspecto da
Era muita criatividade né? posta em prática, né? É. Na praxis docente. Né? E às vezes, assim, tinha alunos que no início do ano diziam, mas eu não sei fazer, eu não sei desenhar. Não, querer é poder, vamos tentar. E aí, no fim do ano, às vezes, eles apresentavam trabalhos maravilhosos. O incentivo, a motivação são aspectos intrínsecos. E tinha muita ajuda também dos outros professores das outras matérias, né? Que eles incentivavam também muito, assim, vamos fazer um desenho, porque vocês, olha, isso aqui, essa cidade tem tal coisa linda, tem isso, tem aquilo, que eu falava, conversava, e eles tentavam descrever, desenhando a maneira deles. É impressionante como as artes são importantes para o desenvolvimento de uma criança. Né? Mas infelizmente eu acho que está sendo cortada, né? Cortada. Por políticas públicas, por ideologias de governos, etc. Infelizmente está sendo cortado. Pode ver a faculdade de música, por exemplo, de artes, pouquíssimos candidatos e o próprio concurso para o magistério, né? Atualmente está sendo dificuldade de candidatos. Inclusive a proposta desse canal é justamente, ou desse projeto, né, Memórias Docentes, é discutir com as docentes aposentadas ou as docentes na atividade ainda, né, esses aspectos da educação, né, quais são as transformações que a educação está sofrendo em função de políticas públicas inadequadas, né, e avanços até que nós tivemos na educação nos últimos 20 anos, em função de problemas políticos, problemas com justiça, problemas, enfim, que assolam o Brasil inteiro, a corrupção, enfim, outros esquemas que não vêm auxiliar em nada a educação, né, da juventude, né, que serve até como um mau exemplo, né. Faz com que agora a tendência temos um governo mais radical, mais de ideologia de direita, né, desconstruindo e desconstituindo tudo aquilo que foi feito em progresso da educação, né, porque os docentes participaram diretamente com os governos na construção da educação atual, né? E agora corre-se o risco grande desse progresso, desse avanço ser desconstruído, enfim, eu diria até destruído, né? E por uma nova ideologia, por uma nova linha de pensamento. Mas enfim, né, a história do Brasil foi construída assim, através de mudanças radicais, políticas, golpes e... Mas eu tenho ainda a esperança que ainda nós vamos dar um passo à frente, vamos tentar melhorar um pouco. Tentar dar um voto de confiança, de esperança. Porque na educação a gente tem que estar sempre acreditando que vai melhorar, né? Vai melhorar, mas isso depende da colaboração de todos, né? Se não houver uma colaboração de todos... Tem que haver um incentivo muito grande, principalmente dos governos. Que, por exemplo, nós, os professores do Estado, estamos há 6 anos sem um aumento. Quer dizer, é difícil, né? A vida é difícil de tocar para frente dessa maneira, né? Então... Certo. Mas acho que dias melhores virão. Nesta época que a senhora ministrou, não havia ainda a inclusão de alunos com deficiência motor, enfim, o aspecto da inclusão em turmas normais, turmas regulares. Não, né? Tinha uma classe especial, uma professora tinha um curso especial que fazia esse atendimento para esses alunos. E a senhora teve a participação Eu participava, às vezes, fazendo algum trabalhinho para ele na época das festividades, não é? Mas
quase que eles ficavam só com essa professora. Só tinha essa professora na sala de aula. Só, e deve ter sido uma experiência rica para a senhora, por tipo de para aluno mim especial, né? Trabalhar com arte, sim. E eles gostaram, a gente sentia que eles gostavam muito, né? E era uma turminha, sempre eram pouquíssimos alunos, que era para poder dar atenção, né? Que eles precisavam de uma atenção toda especial, né? Mas eles a gente sentia que eles eram bem inteligentes, eles tinham vontade de aprender. Isso que é bacana. O motivo, o professor dar uma aula melhor. Tinha dificuldades, mas eles tentavam, né? E nessa época as questões de gênero não eram abordadas ainda com muita intensidade, né? Nem na escola particular, nem na pública, porque isso é uma questão mais moderna, né? Sim. Os casos até aconteciam, mas em termos educacionais não havia assim, uma política, uma preparação dos docentes, enfim. Hoje em dia já há uma preocupação grande com a questão de gênero, né? De aceitar alunos com orientação sexual diferente nas escolas, em turmas normais, e tratá-los como qualquer aluno, em todos os seus direitos ao estudo. Pois mas eu acho que teria que, não sei, porque eles precisam de um atendimento mais especial, né? Do que os outros. No aspecto Eles psicológico, têm dificuldade, né? Por causa da discriminação que sofrem, né? Também. O bullying, a questão do bullying nas muito escolas. Muito grande, né? isso uma aí questão é muito importante a ser abordada, né? Muito séria mesmo. Porque né? causa traumas, né? Nas crianças. E tem alunos até que no fim não querem mais ir para a escola, se retiram, não, por causa disso aí, né? Tudo. O bullying é uma questão muito séria no ambiente educacional, né? Porque sabe como é criança, né? Criança, quando pega no pé de alguém, já cria o apelido já dá o fica, apelido, e aquilo fica e aí não adianta, né? Já toma para Judas o gordinho, o que usa óculos, 4 olhos, aquela coisa, né? E já vai criando os apelidos, e alguns apelidos até ofensivos. O gordo, o magriço, né? O cabeludo, né? E é um aspecto dessa fase, né, da criança. Né? E aí seria até o momento das escolas abordarem esse tema e discutirem em grupo, né? Seria uma forma de abordagem desse tema com as crianças. Precisaria de um estudo mais aprofundado sobre isso, para depois, então, jogar essas crianças, mais ou menos assim, dentro dessas turmas, porque... são épocas diferentes, eu contextos acho que diferentes. teria que primeiro preparar os alunos, entre aspas, normais, para receber esses alunos que vêm com essas dificuldades. E aceitá-los com naturalidade. Eu acho que precisaria esse tratamento. Também necessita de uma formação continuada dos professores, mais especializada, né, para atender alunos com deficiência, as questões de gênero, né, e outras questões. Os docentes precisam ser melhor preparados, além da sua graduação normal. Né. Então, a Secretaria da Educação, o MEC, né, as próprias escolas, né, particulares ou não, deveriam incentivar preparar os alunos para receber esses alunos com esses probleminhas que vêm por aí. Né? E até encaminhar para cursos, né, ou pagar metade do curso, alguma coisa assim, né? Porque vai ter profissionais mais qualificados nas suas escolas, né? Em condições de encarar problemas e aceitar alunos diferentes, né? Em turmas normais, o que não é fácil, né? Não é fácil porque no momento que você privilegia um grupo, né, que antes era discriminado, agora passa a discriminar os normais, né? Pois é. Dando um tratamento especial só para
especiais. Então você precisa atender a todos de uma maneira igual, né? E o professor precisa estar melhor preparado com libras, né? Atendimento aos surdo-mudos, né? Com material em braille, né? Sim, isso tudo. Audiovisual. Para isso tudo requer tempo. Aí as TICs, né, tecnologias da informação e da comunicação, hoje em dia são muito importantes. São muito importantes. Já na sua época ainda estava começando, talvez só audiovisual. Né? Na época havia o Mobral, né? Hoje nós temos outra ideia de curso pela televisão, né? Pelas mídias. Né? Tem a internet, que muito importante, né? As próprias avaliações das escolas, hoje nós temos SAEB, né? A Prova Brasil, Provinha Brasil, então as avaliações externas das escolas hoje em dia são muito mais rigorosas. Né? Sim. Antigamente tinha o tema de casa, né? Que a gente passava para eles fazerem tema de casa. Tinha sabatina. Sabatina. Orais, né? Bastante trabalho, né? Era bem diferente. Contextos diferentes, né? Da história, né? E a escola vai se adaptando aos novos contextos. Né? É uma instituição que vai se moldando e malhando as novas sociedades que hoje já está havendo o ensino à distância, né? Ensino à distância, né? Tecnologia da informação e comunicação. E o professor tem que estar preparado. Por isso que eu falo de formação continuada, né? Tem que estar se aprimorando, né, nas novas tecnologias. Porque não é só as novas tecnologias que vão solucionar o problema. O método, o plano de aula, as intenções didático-pedagógicas continuam, apenas tem que ser adaptadas às novas ferramentas. Né? Sim, as novas ferramentas. Novas ferramentas que por si só não vão resolver o problema. Tudo depende da mente docente, que vai criar e vai ter intenções didático-pedagógicas que vão ser colocadas em práticas. Né? Então as aulas têm que ser muito bem pensadas, muito bem planejadas. Né? Tem que ter um bom planejamento sempre para... E a senhora acompanhou toda essa história, né? Teve bastante tempo de acompanhamento e observação, né? E pode estar constatando realmente uma evolução nesse aspecto, né, tecnológico. Mas em outros aspectos continua ainda um problema. Né? Então praticamente estamos fechando a nossa entrevista já com as conclusões. Né? Então, na sua época, não havia reuniões de pais e mestres, havia só um conselho de classe, né? Os pais não opinavam. Não, tinha reuniões de pais e mestres, mas é como eu te disse, era mais para falar sobre a avaliação do aluno em relação à sua atividade. Não participavam da construção dos currículos. Não. Era só o conselho de classe. Não. Perfeito. Então, com relação a... Eu acho que nos três últimos anos que eu ainda estava exercendo a profissão, a eleição do diretor passou a ser feita nas escolas, né? Lista tríplice. Com a tal lista tríplice. Então, aí sim, aí a gente chamava, os pais tinham participação de voto. Os pais tinham participação de voto, o aluno tinha participação de voto, tinha um percentual de alunos, percentual de pais, e os funcionários também participavam dessa. Aí a gente fazia reunião para mostrar, fazia a demonstração dos candidatos, né, do seu plano de carreira, o que pretendiam fazer, não é? O seu histórico e tal. E aí eles escolhiam, né? Por votação depois. Isso aí já foi bem pro final. Os seus últimos 3 anos, de 81, 82, 83 até 84, né? Início dos anos 80 já demarcava assim, uma ideia de gestão democrático-participativa, já começava uma evolução. Porque primeiro o diretor era escolhido pela Secretaria de Educação, né?
E aí a Foi partir, indicado, foi passou a ser. daí, a partir dessa época já então tinha essa eleição da lista tríplice, que era muito... E aí, na sequência, para concluir, né, para finalizar essa bela entrevista, nós podemos definir exatamente a Constituição Federal de 1988 como um marco da educação, né, para a educação em outras áreas, né, e a partir dela, né, o surgimento da lei de LDBs, né, de 96, Lei de Diretrizes e Bases, que delinearam todo esse progresso na educação, né, desenvolvimento até a data de hoje, né, os planos, as diretrizes, né, nacionais, curriculares nacionais e os planos nacionais de educação, e agora mais recentemente as bases comuns, né, de educação, que querem uniformizar a educação por todas as regiões do Brasil. E que não é fácil, porque cada região tem as suas características culturais, a sua formação como povo, né? Sim, porque pelo que eu leio e vejo na televisão, tudo, no Nordeste é muito difícil, a educação está muito, é uma dificuldade tremenda para um professor chegar até uma escola, é muito, muito difícil. Já não é aqui, eu já acho que está mais porque fácil, a nossa região já é mais politizada. Já é mais politizada, exatamente. Então essa BNCC, Base Nacional Curricular, Comum Curricular, né, é uma novidade desde o final do ano passado, se não me engano. Então é o que nós temos de novo na educação, né? Para contextualizar essa nossa entrevista, né? Um período longo, né? De 1956 até 1984 como docente e até a data presente, né? Ainda pretendo ver o progresso na educação. E vai haver. Vai haver, com certeza. Estamos encerrando essa entrevista, então, no dia 7 de dezembro de 2018, né? Exatamente às 20 horas e 15 minutos. Já? Credo. Então tá. Eu espero que tenha contribuído em alguma coisa com esse teu belo projeto que... Eu diria nosso, né? Que a senhora está se apropriando dele também. E aos poucos vai dando a sua significativa participação, né? Assim como as demais companheiras que solicitamos que venham se juntar a nós, né? E dando mais entrevistas e mais depoimentos sempre que eu puder dar alguma contribuição, estou por aí por enquanto. Então solicitamos então as companheiras de todo o Brasil que se inscrevam no nosso canal e no nosso grupo no WhatsApp para continuarmos esse debate em nível regional e mesmo nacional. Muito obrigado a todos e encerramos a nossa entrevista. E sucesso, César, para ti. Obrigado.